Olá, meus amigos, graça e paz da parte de Deus seja com você, com a sua família. Quero desejar as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, que haja prosperidade onde você estiver. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, você que está acompanhando essa mensagem, Deus possa falar ao seu coração nessa pequena reflexão. Mas antes de ler o nosso texto base, eu quero fazer uma oração por você, onde você estiver. Você receba, você que está acompanhando, receba essa oração. Senhor, obrigado pela vida de cada pessoa. Só possa abençoar em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero conversar hoje um pouquinho sobre Naamã. Sobre uma história bem conhecida pra gente. Sobre a cura de Naamã. Sobre a cura da lepra de Naamã. Eu quero convidar você, querido amigo, a abrir sua Bíblia. Lá em 2 Reis 5, versículo 1 ao 19. E ela fala assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, e eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de convencer vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envie o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lava-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, focaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Jael? E foi embora dali furioso. Mas seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo meu nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou e disse: Naamã, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor vai adorar no templo de Remon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vai em paz. Queridos, que Deus abençoe a leitura dessa palavra, que Deus possa falar aos nossos corações. Essa história, como a gente comentou, é uma história bem conhecida, meus amigos, de Naamã, né? Naamã, ele era o chefe do exército, ele era uma pessoa muito ele era o chefe do exército da Síria, né? Com muito poder, ele com poder e autoridade, né? Ele
por ser chefe chefe ali do seu exército, ele era de grande líder para aquelas pessoas ali. Ele teria que comandar todos ali que estavam sendo comandado por ele. Mas ele tinha um problema, ele era leproso, apesar dessa autoridade toda que ele tinha, a lepra que ele tinha atrapalhava a sua vida. E a gente vê, né, eu quero perguntar a você já viu alguma pessoa que tem hanseníase, né? Você que às vezes a gente passa, né, vê na televisão, muitas pessoas têm essa doença na pele, né? A gente chama agora, não de lepra, mas chama de hanseníase. E o Naamã tinha essa doença. Isso era antigamente visto como pessoas que eram incapazes, né? Elas precisavam ficar isoladas. Elas precisavam ficar isoladas das pessoas. Precisavam ficar em aldeias para leprosos. Precisavam ficar distante de sua família. Eles achavam que ia ser pego a lepra. Hoje em dia podemos ver que essa doença, como a gente falou, ela pode ser tratada, e isso foi, para os nossos dias atuais, foi muito legal, porque as pessoas não precisam ficar isoladas, as pessoas não precisam mais achar que isso é um pecado, é uma contaminação, mas que é só apenas uma doença. Mas antes de a gente refletir essa meditação, quero fazer com você uma pequena ilustração para a gente começar essa reflexão. Ela fala assim: alma verdadeiramente cristã. As pessoas bem dotadas procuram todas as oportunidades para agradar e servir a seus semelhantes. Se um presente ouvir um amigo, é um livro que inspira e anima. Se conversam com uma criança, é para dizer algo que a leve e nobilite. Se lhes cabe dirigir uma palavra a um doente, essa palavra é de encorajamento e conforto. Se narram um caso ou relembram um episódio, é certo que a narrativa feita tem por objetivo exaltar uma boa ação, elogiar alguém ou desfazer errôneas e malévolas interpretações. A carta que escrevem é uma mensagem de amor e inspiração. Se parcelas de tempo restam aqui e ali, entre os deveres regulares do dia, são gastas no desenvolvimento de um melhor serviço ou em visitas e trabalho de assistência. Nenhum lapso de tempo é dissipado, nenhuma palavra gasta inutilmente. Tudo é para a glória de Deus. Aqueles que assim procedem demonstram possuir a alma verdadeiramente cristã. E essa meditação, queridos, ela não tem autor. Ela bota aqui finalizando de ponto. Ela não tem, a gente não sabe, ele é um autor, mas não tem o nome do autor esclarecido. Mas a gente pode comparar, meus amigos, essa ilustração com a história de Naamã, né? Essa menininha que a gente pode ver que ela foi escrava de Naamã, né? A gente percebe que ela ajudou Naamã na cura da lepra. E essa menina era escrava, né? Ela foi muito maltratada ali por Naamã, ali pela sua esposa. Naamã, ele, apesar dos seus poderes, ele mandou matar ali os seus pais, a sua família. E acabou ela ficando serva deles, né? Serva ali de sua esposa. Mas ela, apesar disso tudo, ela ajudou Naamã a ser curado da lepra. Ela teve a ideia de falar com a esposa de Naamã, que pudesse ela falar com o profeta ali, né? O profeta Eliseu, que curasse Naamã daquela lepra. E assim ela fez. Ela foi até Eliseu e falou sobre Naamã. E muitas vezes a gente faz igual essa menina, meus amigos. Às vezes tem pessoas que nos machucam, às vezes a gente é atingido por aquilo que a gente não gosta, por uma palavra, algo que chega
a nos magoar, a nos entristecer, algo que às vezes é mal falado e algo que muitas vezes a gente acontece nas nossas vidas e a gente não consegue perdoar. Mas essa menina, ela fez a diferença. Ela quis estender a mão ali para Naamã e ela mostrou a verdadeira diferença de uma serva de Deus. E eu boto o exemplo aqui, como é o caso como fosse uma pessoa que fosse atropelada, que muito você ama, e um atropelador, um motorista, uma motorista atropelasse aquela pessoa que tanto, seja seu filho, seu esposo, seu parente, tanto você ama. Será que você conseguiria perdoar aquela pessoa? E ela sai dali sem prestar socorro nenhum atendimento para aquela pessoa que atropelou, aquela pessoa acaba falecendo. Mas a gente volta a pensar, será que se ela tivesse precisando de alguma coisa, você estenderia a mão para ela? Isso é uma pergunta para mim também. Mas a gente tendo o amor de Deus, com certeza a gente iria ajudar aquela pessoa, apesar de ter acontecido aquilo que não era para acontecer, que ela matou uma pessoa tanto que você amava, mas você tendo o amor de Deus, você perdoaria com certeza aquela pessoa ali. Você é como você tivesse o verdadeiro cristão, você mostra sendo verdadeiramente cristão. Então, queridos, isso nos faz pensar dessa menininha. A menina podia não ter falado nada para a esposa de Naamã, pois o chefe do exército mandou matar, como a gente falou, né? Mandou matar a sua família. E Naamã foi até o palácio do profeta Eliseu, né? Para ser curado. Naamã foi até o palácio de Eliseu para ser curado. Mas para intimidar Eliseu, achava por Naamã achar que ele era superior aos outros, ele levou dinheiro, levou os seus carros, seus cavalos. Ele achava, por ser da parte da política, por ter as suas influências, ia causar medo ali no Eliseu e nas outras pessoas. E foi tentar fazer para que o profeta o curasse, ele tentou fazer que o profeta o curasse como se fosse obrigado, né? Fosse Eliseu fosse obrigado a curar Naamã. Mas a gente pode ver que ele, por ser tão poderoso, e onde ele foi, né, onde Eliseu estava, Naamã achava que todo aquele que era profeta precisava daquilo que Naamã levou, né? Como a gente falou, que por ser ali o palácio, achava que precisava de ouro, achava que precisava ali dos carros, tudo ali que ele levou. Mas isso mostra que a gente não precisa disso, a gente não precisa disso, a gente precisa ser realmente um servo de Deus, que a gente possa estar fazendo a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Mas gostaria de perguntar, qual lugar onde estaria um profeta de Deus? Eu quero perguntar para você, onde você acha, meus amigos, que um profeta de Deus deveria estar? Deus, ele não precisa de prata, ele não precisa de ouro. Deus, ele precisa que a gente tenha uma vida diante dele, uma vida de santidade. E Naamã, ele precisava reconhecer isso. Naamã precisava reconhecer que ele precisava tirar o orgulho dele para que Deus fizesse uma transformação pessoal na vida de Naamã. E Naamã, como a gente falou, ele era orgulhoso. Ele achava que nos rios Abana e Farfá achavam melhores para ser batizado. Apesar do orgulho dele, ele continuava tendo orgulho. Mas ele se batizar ali no Rio Jordão, onde Jesus foi batizado por João Batista. Ele achava que o Rio Jordão tinha água suja, era
lama ali, né, no Rio Jordão, mas aí ele pensava que achava que ia se batizar ali no Rio Abana e Farfar, mas não. E muita gente orgulhosa hoje em dia, a gente pode ver que tem muita gente que se acha melhor que a outra, assim, querendo passar à frente num concurso, numa atividade, assim, achando que você achando que vai ser melhor que a outra, você vai ser classificado, mas não, querido. Deus, ele fala ali que você precisa diminuir para Deus crescer em sua vida. Nós precisamos crescer, não, nós precisamos diminuir para que o Senhor cresça através da gente, através das nossas vidas, fazendo a diferença. Queridos, eu quero refletir com você umas aplicações aqui, alguns pontos muito interessantes que eu quero sobre os mergulhos, que nós podemos aprender sobre os 7 mergulhos de Naamã. E ele fala assim: o primeiro mergulho que precisamos tirar da nossa vida é o mergulho, é a falta de perdão. Vemos que hoje em dia, meus amigos, essa palavra perdão, ela está muito difícil para a gente. A gente vê que as pessoas não liberam perdão facilmente. Isso faz mal para a gente, causa doenças, geralmente leva a ter câncer, porque a pessoa fica ali remoendo aquela mágoa, aquela falta de perdão que está maquilando aquilo. Mas eu quero, querido, em nome de Jesus, profetizar que você libere perdão. Você precisa perdoar, você precisa liberar aquilo que traz angústia para você, aquilo que traz a falta de perdão na sua vida. Perdoe, apesar de difícil, libere o perdão para aquela pessoa que te fez algo. Ligue para aquela pessoa, mande um WhatsApp. Ah, meu amigo, eu tô aqui, eu quero fazer uma oração por você. Eu senti o desejo de ligar para você nessa hora. Você me perdoe em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra de esperança para você. E com certeza a pessoa ficará muito feliz e você ali vai ficar mais tranquila. Libere perdão. O segundo ponto, meus amigos, que precisamos tirar da nossa vida é o medo. Qual medo, querido amigo, você está passando? É aquele medo do concurso que você está enfrentando? É o medo de conseguir aquele emprego que você tanto almeja, daquele trauma que você, quando criança, meus amigos, vocês passaram? Pense nisso. Liberte-se do medo. O medo ele atrapalha a nossa vida, meus amigos. Você precisa se libertar do medo. Você precisa se libertar do medo. Pense nessa palavra. O terceiro mergulho que precisamos tirar da nossa vida, meus amigos, é a falta de fé. Por achar que aquilo que queremos que não vai acontecer, mas às vezes não está no nosso tempo, por achar que aquilo, que queremos que não vai acontecer, por achar que aquilo que queremos não vai acontecer, mas às vezes a gente não fica ali, a gente perde a fé, a gente perde a confiança, a gente perde a confiança ali, né? A gente perde aquela fé, achando que não vai acontecer naquele tempo determinado. Mas a gente não pode perder a fé. Ele fala, ora, em Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Queridos, você não possa perder a fé. Muita gente, a gente vê que perdeu a fé, mas que não possamos nunca perder a fé. Precisamos, apesar daquilo que estamos enfrentando, apesar das dificuldades, mas saiba que Deus é contigo, meus amigos. O quarto mergulho que a gente precisa tirar da nossa vida é a falta de relacionamento. Hoje temos visto, né, essa falta de relacionamento que tem atingido muita gente. A gente não senta mais para conversar com nossos filhos, né, nossa família. A gente não tira um tempo para dialogar. Isso é muito importante para que a família
meus amigos. A família cresça em seu relacionamento familiar. Tira um tempo, vá no shopping, assista lá um bom filme, lancha ali no Habib's, no Bob's, vá no rodízio de pizza. Com certeza vai ser muito bom para a sua família. Querido, o quinto mergulho que precisamos tirar da nossa vida é a falta de amor. Essa palavra está muito fugindo dos nossos dias. O amor, a gente tem deixado faltar o amor com os outros. A gente não tem tratado as outras pessoas bem. Precisamos ter amor. Como Jesus nos amou, nós precisamos também ter esse amor. A gente vê hoje que a falta de amor, pessoas matando outras pessoas, a gente vê essa violência que tem atingido o nosso Brasil. Que você possa ter amor. Não deixe o amor faltar na sua casa. O sexto mergulho que eu quero compartilhar com você é a falta de persistência. Querido, seja persistente naquilo que Deus prometeu para você. Naamã, ele foi persistente. Naamã, ele tentou, ele não quis perseverar. Ele tentou, meus amigos, ficar ali com medo. Ele achava, por ter aquilo tudo, aquilo que por ele ser chefe do exército, por ter aquele orgulho, ele achava que tinha que ser por um caminho. Ele não quis. Se ele não fosse persistente, ele não chegaria e não ficaria livre daquela lepra. Mas eu quero dizer para você, seja persistente em nome de Jesus. Deus tem grandes bênçãos para você. Queridos, o sétimo mergulho que precisamos tirar da nossa vida é o pecado. Queridos, e também isso nos atrapalha muito. Liberte-se tudo aquilo que é abominável aos olhos de Deus, como a pornografia, a mentira, o adultério. Liberte-se, querido, daquilo que faz mal para você, aquilo que não agrada a Deus. Liberte-se, viva uma comunhão com Deus verdadeiramente. E para terminar, eu quero ler uma ilustração para você muito legal. Ela fala assim: um domingo especial. Mamãe estava muito concentrada fazendo almoço de domingo quando o papai convidou-me para ir com ele comprar guaraná. Saímos com 2 sacolas cheias de vasilhames. Eu estava ficando animado, pois estávamos chegando perto do bar. Para minha surpresa, ele passou direto, sem parar, parecendo não ter visto o bar. Então perguntei: pai, você não vai comprar aqui? E ele respondeu: vamos mais adiante. Seguimos mais alguns metros e chegamos perto da padaria, que fica bem em frente à adega. Fiquei intrigado quando tranquilamente ele seguiu em frente como se não tivesse visto uma nem outra. Tornei a perguntar: pai, nós não vamos pegar os refrigerantes aqui? Pacientemente respondeu-me: só mais um pouquinho e nós vamos chegar ao mercado. Confesso que estava ficando chateado e bravo, pois tínhamos passado por 3 lugares diferentes que vendiam guaraná. E o meu pai quis andar mais só para comprá-los ali. Ao entrarmos no mercadinho, o Sr. Silva nos deu um sorriso muito gostoso, espontâneo. A primeira coisa que perguntou foi se a mamãe havia melhorado do resfriado. Prestativamente foi pegando nossas sacolas e colocando nelas os refrigerantes. Meu pai quis saber notícias da mulher dele, Dona Maria. Foi informado de que ela estava arrumando a casa e preparando o almoço, pois domingo era o único dia da semana em que não trabalhavam o dia todo. Os dois conversaram mais um pouco e pude observar a amizade e o caminho que respeitosamente tinham um pelo outro. Ao despedirem, Sr. Silva fez um gesto na minha cabeça, olhou-me com ternura e comentou com meu pai: como está bonito este garoto. Você deve ter muito orgulho dele. Saímos do mercadinho e voltamos para casa. No caminho comecei a pensar e responder no lugar do meu pai a pergunta que eu mesmo lhe havia feito enquanto íamos. O preço daquele refrigerante
era mais ou menos igual em qualquer um dos lugares. Só que ali, naquele mercadinho, tanto eu quanto meu pai sentimos-nos reconhecidos como seres individuais, pessoas distintas e diferentes do mundo. Naquele domingo eu aprendi uma lição especial. Igual em conteúdo, em rótulo, em tampinha, só mesmo o Guaraná. Eu sou alguém especial. Eu sou alguém especial. Tenho minha individualidade e devo valorizar-me. Por isso, fazendo a mesma coisa com as outras pessoas. Isto é muito legal e faz com que nos sintamos muito bem. E eu quero deixar para você, meus amigos, Romanos 13:8. A ninguém devais coisa alguma, senão o amor recíproco. Queridos, a gente pode aprender com essa lição que aquela menina, ela apesar dela passar o que ela passou, ela teve amor. Ela deixou de lado aquelas coisas ruins, as coisas ruins, e foi ali exercer o amor, que ela agiu com verdadeiramente uma pessoa cristã. E quero terminar essa pequena reflexão dizendo que Deus é contigo. Não perca as oportunidades da vida. Seja firme. Tire o medo. Tire a falta de perseverança. Liberte-se disso tudo. Assim, Deus vai abençoar a sua vida. Deus assim abençoe a sua vida, meus amigos, grandemente. Deus assim tem grandes coisas lindas na sua vida para fazer. Mas antes eu quero orar por você, terminando essa pequena reflexão. Deus assim fale ao seu coração através dessa pequena reflexão. Senhor, obrigado pela vida de cada pessoa que está nos assistindo nesse canal, que vai também assistir, que vai compartilhar, Senhor, essa mensagem. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, abençoar também com o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus recai sobre todo o povo de Israel, todo aquele povo que proclama o nome de Jesus até que ele venha. Amém. Que Deus assim nos abençoe. Um beijo grande no coração. Um grande abraço.